Primeiro Fórum Mineiro de Direito Urbanístico e Ambiental recebe inscrições de estudantes e profissionais. 100 anos de relações públicas no Brasil. Hoje no estúdio, vamos bater um papo sobre o profissional de RP, expectativas dos formandos, mercado de trabalho e dicas de uma especialista no assunto, o centenário da profissão, que tem como principal característica a comunicação. Hoje é dia 18 de fevereiro e está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Desenvolver a cidadania e a democracia no espaço urbano. Essa é a proposta do primeiro Fórum Mineiro de Direito Urbanístico e Ambiental. O módulo inicial do fórum acontece até amanhã no auditório do CREA-MG, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Já o segundo módulo vai ser realizado nos dias 26 e 27 deste mês no campus Coração Eucarístico. As inscrições podem ser feitas pelo site fórumurbanisticoambiental.com.br ou na sede dos diretórios acadêmicos dos cursos de Direito no Coração Eucarístico, Praça da Liberdade e São Gabriel. Relações públicas, o profissional que tem como função promover a boa imagem das empresas, tanto para o público externo como interno. No ano do centenário da profissão no Brasil, vamos destacar a importância do profissional de RP para as empresas e órgãos em geral, a formação, dicas e análise de uma profissional da área. Mas antes de apresentar a nossa convidada, você assiste a matéria que a nossa equipe fez sobre o assunto. Ela destaca que RP é uma área em expansão e essencial para os novos rumos da comunicação. O profissional de relações públicas hoje está muito mais bem aceito no mercado de trabalho. As empresas, os empresários, eles estão conhecendo mais a profissão de relações públicas, a importância de ter um profissional deste dentro da empresa, cuidando da marca, cuidando dos públicos, né? Se relacionando com os públicos e trazendo esse público para dentro da empresa. O mercado de relações públicas é um mercado muito abrangente. A formação, ela te dá essa pluralidade de atuação, seja na empresa pública, na empresa privada, seja na pequena, média, grande empresa. Toda organização, ela pode contar nos seus quadros com relações públicas. Relações públicas, para mim, significa uma comunicação que se dá dentro de um ambiente organizacional. A comunicação de uma organização com seus diversos interlocutores. Para atuar na área, o estudante recém-formado precisa ter habilitação através do registro profissional. Esta é a garantia para a valorização das relações públicas. O registro de relações públicas ele é importante para o fortalecimento da profissão. Então, hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, a profissão de relações públicas não é muito reconhecida, não é forte. Ela vai se tornar forte, ela vai se tornar mais conhecida, porque ela é reconhecida e conhecida, a partir do momento que a gente tenha o registro. Para se destacar em um mercado cada vez mais concorrido, fica a dica. Hoje o mercado valoriza muito, além da formação técnica e dessa visão abrangente, falar uma língua estrangeira, ter tido uma experiência internacional, há também a importância da capacidade de relacionamento profissional. Ele deve ser uma pessoa capaz de trabalhar bem em equipe, de dividir tarefas, de desenvolver esse pressuposto de que ele é um profissional que se insere numa organização de aprendizado. Agora sim apresento a nossa convidada, a professora Ivone de Lourdes Oliveira, do curso de Relações Públicas da PUC Minas. Professora Ivone, boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você no Espaço PUC. Boa tarde a todos. E o prazer é todo meu. Esse momento é um momento importante que se possa debater as relações públicas como profissão. E por falar em relações públicas, né, nós estamos aí comemorando o centenário da profissão no nosso país. Quais os principais avanços a senhora destaca do profissional de RP? Olha, eu costumo falar que a área de relações públicas é uma área que cresceu como cresceu a questão das tecnologias, avançou.
porque quando se fala em relações públicas, você tem que ligar essa profissão a um contexto político histórico, né? No momento em que o Brasil vivia uma ditadura, as empresas não precisavam de falar, né? Elas se impunham como empresa, como um órgão público. Com todas as mudanças da sociedade, com a globalização, com a democratização da sociedade, houve então a necessidade da organização falar com a sociedade. E quem faz esse trabalho de estabelecer essa interação da organização com seus diversos interlocutores são as relações públicas. E quais as maiores dúvidas quando se fala sobre as áreas de atuação do profissional de RP, professora Ivone? Esse é um grande mito de relações públicas, porque quase ninguém sabe o que é relações públicas, ou então faz uma relação com alguém que faz evento, com alguém que sabe receber, né? Não seria possível você ter um curso de graduação para saber receber ou para fazer um evento, né? O evento é uma estratégia de aproximação da organização com o público, com o interlocutor da empresa ou de um órgão público. Então, eu acho que a questão que se coloca hoje é muito mais nessa perspectiva de estabelecer relacionamentos e entender o outro da relação, né, como sujeito também. Um sujeito participante, né? Participante. Por quê? Porque a organização interfere na vida de grupos, né, como numa comunidade, na vida dos funcionários, dos fornecedores e tal. Mas esses grupos também interferem na vida das organizações. E nós sabemos que é fundamental as empresas dialogarem com seus diversos públicos. Nesse sentido, como os empresários estão percebendo a profissão? Olha, essa é uma questão. Para os empresários, eles querem a comunicação. Eles querem um profissional que trabalhe os fenômenos de comunicação e que pensem estrategicamente os processos comunicacionais das organizações. Eles não sabem distinguir muito bem se é um jornalista, um publicitário ou um relações públicas. Eles sabem que o jornalista está no jornal, que o publicitário faz a publicidade e que o relações públicas, eles não conhecem como aquela profissão que faz todo esse trabalho. Então, eu falo muito para os meus alunos que a gente tem que ter a cabeça da comunicação no contexto das organizações e não simplesmente de relações públicas, porque relações públicas faz parte de um complexo maior que é a comunicação que se dá e que se desenvolve espontaneamente ou formalmente dentro das organizações. A senhora tocou num ponto interessante. Ainda existe uma dúvida sobre as reais funções do RP. Principalmente quando ele é muito comparado ao assessor de imprensa. Eu queria que a senhora desmistificasse ou falasse um pouco dessas confusões acerca dessas nomenclaturas. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que não tem clareza realmente do que é o que o Relações Públicas fazem, né? O jornalista, o assessor de imprensa, ele faz parte da comunicação organizacional de uma organização, né? Mas ele não é o Relações Públicas. Ele trabalha muito mais em transmitir informações, em apresentar a empresa para o mundo midiático, para os veículos e etc. O Relações Públicas, ele trabalha mais escondido, assim, porque ele trabalha com estratégias de comunicação que vai fazer com que aquele grupo, aqueles grupos ou públicos conheçam a organização, né? E promova a negociação entre esses dois grupos, porque a organização tem um interesse e o público tem outro interesse. O Relações Públicas tem que promover o entendimento,
né? Levando em consideração, obviamente, os princípios, os valores, o interesse das organizações, como também as demandas e expectativas. Porque esse grupo, essa visão, é a forma como a organização relaciona com esse grupo que vai se construir o que você falou de imagem, que vai construir uma reputação, que hoje é uma questão de grande valor, porque as pessoas vão comprar ou vão reconhecer a organização através do que ela é e não do que ela produz ou do serviço que ela presta. A senhora usou um termo interessante, mundo midiático. Como as redes sociais estão aderindo essa profissão aí que está completando 100 anos? Os RPs estão utilizando bem as redes sociais para dialogar com a sociedade? Olha, as redes sociais, elas modificam as relações. Então, se ela modifica as relações no mundo contemporâneo, ela modifica também as relações da organização com a sociedade. Então, se antes a organização ela tinha centralidade do processo de comunicação, hoje ela já não tem mais. Porque não é só a organização que vai falar para a sociedade. Outros meios do mundo virtual também falam. E a informação chega para a sociedade, para o cidadão, para o sujeito, de outra forma. Então, hoje é fundamental as relações públicas entender o que é esse mundo virtual, o que essas redes interferem nesse processo de relacionamento. Ok. Professora, para finalizar, nós sabemos que o curso de RP nasceu aqui na PUC Minas, juntamente com a Faculdade de Comunicação e Artes. Como que o curso ele vem se adaptando, o nosso curso aqui da universidade, vem se adaptando às constantes mudanças mercadológicas? Há uma preocupação no curso constante de revisão do projeto pedagógico. O projeto pedagógico são as linhas, as diretrizes que compõem esse quadro, né, de disciplinas, de relação entre o professor e aluno. Então, há sempre essa preocupação. Como a sociedade está mudando muito rapidamente, os professores estão se atualizando o tempo todo. E, para isso, eu acho que as pessoas têm que estar em congressos, né, conversar mais sobre esse tema que é tão importante e que ainda, por muita gente, não é compreendido. Verdade. Professora, muito obrigado pela presença e boa tarde para a senhora. Muito obrigada a vocês. E o programa de hoje chega ao fim. Participe! Mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. O programa de amanhã vai destacar a importante parceria da PUC Minas com o Education USA. A universidade vai ter um escritório de assuntos culturais e educacionais dos Estados Unidos. O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até amanhã.